Quero estar neste momento cumprimentando todos os amigos e irmãos com a paz do Senhor. Estamos aqui no nosso canal do YouTube, no nosso momento resumo da Escola Bíblica. Temos como título da aula de hoje, Fogo Estranho Diante de Deus. Esta aula será ministrada no próximo domingo, lição de número 7. Temos alguns versículos de parâmetros para a aula de hoje, antes de adentrarmos a matéria. É um resumo, a qual eu convido você para nos acompanhar no nosso canal do YouTube e também se inscrever no nosso canal. Digite lá, Paulo.Delanhese. Ajude-nos a divulgar a palavra do Senhor. Compartilhe os nossos vídeos no Facebook, no Twitter, no Instagram e com os seus amigos no WhatsApp, pois assim a palavra do Senhor alcança muito mais vidas, muito mais almas, porque esse é o nosso grande objetivo do nosso canal do YouTube quando ensinamos. Êxodo 6:23 diz: ascendência de Nadab e Abiú. Êxodo 24:9, Nadab e Abiú viram a glória divina. Êxodo 28:1, Nadab e Abiú no santo ministério. Levítico 10:1, Nadab e Abiú e o fogo estranho. Levítico 10:2, Deus fulmina Nadab e Abiú. Números 3:1 ao 4, a história de Nadab e Abiú. Foram sacerdotes, esses dois homens, filhos de Arão, mas que resolveram, por conta própria, profanar o Santo dos Santos. Resolveu não honrar o chamado que o Senhor tinha sobre as suas vidas. Por isso o Senhor os matou. Eu e você também temos um chamado de Deus e não podemos ser relaxados para a obra a qual o Senhor nos chamou, porque senão corremos o risco de pagar muito caro. Talvez não ser fulminado como Nadab e Abiú foi, imediatamente diante do altar, mas perder a salvação, perder o nosso encontro com o Senhor. Amém? Vamos ao nosso texto áureo. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naquele que se cheguem a mim, e serei glorificado de todo o povo. Porém, Arão calou-se. Levítico 10:3. A verdade prática diz: o Deus Santo requer de seus obreiros uma postura igualmente santa, zelosa e de comprovada excelência. Menos que isso é inaceitável. Ou seja, Deus quer de mim, de você que é pastor, que é cantor, que é palestrante, que é um obreiro da casa do Senhor, que seja uma pessoa de caráter libado, que seja uma pessoa que as pessoas possam seguir e não uma pessoa de mau exemplo. A leitura nossa de hoje está baseada em Levítico 10, do 1 ao 11, e diz assim a palavra do Senhor: e os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário, e puseram nele fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. E Moisés chamou a Misael e Eusefá, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhe: chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Então chegaram e o levaram-nos nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. E Moisés disse a Arão e aos seus filhos, Eleazar e Itamar:
não descobrirei as vossas cabeças, nem rasgarei vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande indignação sobre toda a congregação, mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamente esse incêndio que o Senhor acendeu. Nem saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram como a palavra de Moisés. E falou o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não beberás, quando entrades na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isto entre as vossas gerações, para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e para ensinar os filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés. Então Deus havia dado uma ordem a Arão e seus filhos, que no momento do culto, no momento que entrassem na tenda da congregação, eles não podiam beber bebida forte, mas somente no momento que iam cultuar ao Senhor e adorar ao Senhor. É por isso que o texto destaca. O livro de Levítico enfatiza a santidade de Deus. Ele é santo e exige santidade de seu povo e de todos aqueles que são chamados para o seu serviço. Sem santidade ninguém pode se aproximar dele, atrair sua presença ou ver a sua face. Contudo, Nadab e Abiú não atentaram para isto e ofertaram a Deus um incenso não puro. Eles também não observaram a recomendação divina de que o incenso no altar deveria ser oferecido pelo sumo sacerdote. A resposta do Senhor foi imediata. A recompensa pelo pecado foi a morte física. A atitude de Nadab e Abiú demonstram rebelião contra Deus, e tal pecado é comparado ao de feitiçaria. Como sacerdotes, Nadab e Abiú tinham a responsabilidade de ensinar o povo e de conduzi-los na verdade. Por isso receberam tal condenação. Eles deveriam ser exemplo para o israelita, e a punição que receberam teria de estar à altura. Ou seja, eles que eram para ensinar, eles que eram para orientar, estavam levando a oferta do Senhor, as coisas de Deus, de qualquer jeito. Estavam, na verdade, desviando o povo da verdade. Por isso, o Senhor os corrigiu, imediatamente os matando diante do altar. Comigo e com você que somos obreiros do Senhor, Deus também não permite que façamos errado. Deus não tolera o pecado. Deus não passa a mão sobre o pecado. Então você que é pastor, você que é pregador, você que é ministro, você que é cantor, você que é cantora, você que é uma ministra da obra do Senhor, tem que saber o que você vai oferecer diante do altar do Senhor. A introdução de hoje nos diz que a história de Nadab e Abiú faz umas sérias advertências. Deus não se deixa escarnecer. Gálatas 6:7. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Nesta lição veremos que esses dois obreiros, apesar de todos os privilégios que desfrutaram junto à congregação de Israel, não honraram o seu ministério. Antes, ignorando a recomendação de Moisés, ofereceram fogo estranho ao Senhor, e no mesmo instante foram exterminados pelo Deus que não se deixa zombar por homem algum. Como temos nos apresentado diante do Senhor? É uma pergunta para mim e para você. Como que você se apresenta diante do Senhor? Como que é a sua oferta? Paulo diz na carta aos Romanos capítulo 12, que a nossa oferta deve ser uma oferta, um culto que agrade a Deus, um culto racional, um culto com consciência. Enquanto avançamos nesse estudo, respondamos a essas perguntas com temor e tremor, pois Deus não mudou. Ele está a exigir santidade, pureza e reverência de cada um de seus filhos, principalmente dos que fazem parte do santo ministério da palavra. Ou seja, eu e você temos uma grande responsabilidade diante de Deus. Eu e você somos ministros do Senhor. Eu e você somos pregadores da mensagem do Senhor. Eu e você somos aquele que anunciamos o povo aquilo que o Senhor requer. E a Bíblia diz que aquele que é muito dado, muito lhe será
cobrado. Amém? Primeiro tópico, os privilégios de Nadab e Abiú. Não basta pertencer a uma família tradicional de obreiros para usufruir da graça divina. É necessário, antes de tudo, ter uma vida de íntima comunhão com Deus. Vejamos, pois, a ascendência de Nadab e Abiú e o seu conhecimento da glória divina. Ascendência levítica. Nadab e Abiú pertenciam à tribo de Levi, que foi honrada com o sacerdócio divino. Números 3, versículo 1 ao 12. Os homens dessa tribo eram constados entre as primícias do Senhor. O próprio Deus havia dito: os levitas serão meus. Números 3, 12. Por conseguinte, os descendentes de Levi eram vistos como os nobres entre os nobres de Israel. Então, veja o privilégio que Nadab e Abiú teve e desprezou. O privilégio que a tribo de Levi tinha diante do Senhor. O Senhor os havia escolhido. O Senhor os havia separado para o ministério. Eles não teriam herdade, não trabalhariam para se sustentar. Israel os sustentaria. Israel, o Deus de Israel, seria a sua própria possessão, né? Então, eles eram privilegiados, tá? Só que esse chamado foi para Arão, né? Foi para os seus filhos, foi para o sacerdote. Porque senão tem um monte de vagabundo aí que não quer trabalhar e quer viver de igreja em igreja. Esses não são chamados por Deus. E o que precisamos entender, que tem muitas pessoas que é chamado e tem muitas pessoas que se chamam. Deus se responsabiliza com os que Ele chama, e não os que se chamam para o ministério e se titulam pregador e cantor e saem por aí fazendo arruaça nas igrejas. Ascendência arônica. Além de pertencer à tribo de Levi, Nadab e Abiú provinham da família de Arão, escolhida por Deus para exercer o sumo sacerdócio. Êxodo 6, 23, 28, 1. Era o ofício mais honroso de todo Israel. Nem os reis podiam exercê-lo. Segunda Crônica 26, 18. De acordo com a genealogia de Arão, Nadab e Abiú eram sacerdotes imediatos do pai nesse glorioso ministério. Ou seja, o privilégio deles era grandíssimo diante de todo Israel. Nem mesmo os futuros reis que veio existir em Israel podia exercer tal ofício. Só os levitas, só os descendentes da casa de Arão, participantes da glória de Deus. Quando o Senhor otorgou a lei de Israel por intermédio de Moisés, lá estavam Nadab e Abiú, juntamente com os mais destacados anciões de Israel. Êxodo 24, 1. E ali no Monte Sagrado presenciaram a manifestação da glória divina. Êxodo 24, 9 e 10. Além disso, foram testemunhas oculares da aliança que o Senhor firmara com os filhos de Israel. Êxodo 24, 8. Enfim, Nadab e Abiú tiveram o privilégio de testemunhar o estabelecimento do pacto entre Deus e o seu povo. Então eles conheciam muito bem a Deus. Eles conheciam muito bem o que o Senhor exigia. Eles sabiam muito bem que o Senhor era santo e que o Senhor os havia separado. Eles não morreram inocentes. Eles morreram porque foram profanos. Eles morreram porque não honraram o Senhor. No nosso dia, como pastor, como ministro do louvor, da palavra, se não honrarmos o Senhor, podemos parar no inferno, podemos perder a nossa salvação, podemos perder a nossa coroa que o justo juiz nos prometeu. Ali foi uma morte física, instantânea. Hoje pode ser uma morte eterna. Então, olhe bem como que você oferece o seu culto ao Senhor. Tópico 2. Fogo estranho no altar. 3 atitudes marcaram o ato leviano inconsequente de Nadab e Abiú. Ignoraram a Deus, incapacitaram-se e, sem qualquer temor, apresentaram fogo estranho no altar sagrado, no Santo dos Santos, no lugar a qual o Senhor havia escolhido para falar com o sumo sacerdote, no lugar a qual o Senhor manifestava a sua presença e passava as leis e o que ele queria para o povo. Ignoraram a Deus. Ao adentrarem o lugar santo, Nadab e Abiú ignoraram a presença de Deus.
pois o Senhor encontrava-se não somente no tabernáculo, como em todo o Israel, o arraial de Israel. Êxodo 25:8, Números 14:14. O Deus onipresente não se limita ao Santo dos Santos, mas se deleita com a presença de seus queridos e amados santos. Impaciência profana. De acordo com as instruções que o Senhor, através de Moisés, transmitira aos filhos de Israel, somente o sumo sacerdote estava autorizado a oferecer o incenso no altar de ouro. Êxodo 37:9. Todavia observa-se que ambos, ignorando tal preceito, entraram no lugar sagrado e trouxeram fogo que Deus não ordenara. As coisas de Deus não podem ser tratadas profanamente. Nadab e Abiú precipitaram-se e não souberam esperar a hora de se colocarem no altar. Ou seja, eles infringiram um dos mandamentos do Senhor. Por isso o Senhor os corrigiu imediatamente, os matando. Porque se o Senhor não fizesse nada, todo Israel futuramente poderia profanar o Santo dos Santos. Porque o Santo dos Santos, só o sumo sacerdote, ou seja, só seu pai Arão, podia entrar. Há coisas que só o pastor pode fazer. Há coisa que só o pastor consegue ver e enxergar. Muitas das vezes, o Senhor fala com o anjo da igreja e não com toda a igreja. E o anjo da igreja, ele tem a obrigação de transmitir à igreja. Ninguém pode tomar o privilégio que Deus deu ao pastor, ao ministro, né? O rei não podia. Nós temos a história de um grande rei de Israel, Josias, que quis oferecer sacrifício e ficou leproso imediatamente, e morreu leproso, porque ele queria tomar um ofício que não era digno a ele. Nós temos que saber e entender o que pode e o que não pode, o que devemos e o que não devemos, para que depois não digamos que Deus é injusto, porque Deus não é injusto. Nós recebemos as consequências dos nossos atos e ações, dos nossos pecados. Como eu costumo sempre dizer, eu volto a repetir, Deus não lança ninguém ao inferno. O homem e a mulher vão ao inferno se ele quiser, porque Deus os ama e provou isso enviando o seu Filho Jesus na cruz do Calvário. Apresentarem fogo estranho ao Senhor, não bastava ter o incenso prescrito pelo Senhor, era imperioso ter igualmente a brasa certa, para que Deus fosse dignamente adorado. Êxodo 39, Levítico 16:12. Se o incenso era exclusivo, a brasa também era. Êxodo 30, versículo 37. Mas pelo contexto da narrativa sagrada, Nadab e Abiú não estavam preocupados nem com o incenso nem com o fogo. Por isso o Senhor veio a fulminá-los diante do altar. Porque o Senhor não tolera o pecado, o Senhor não tolera a mentira, o Senhor não tolera a arrogância. Nadab e Abiú foi um dos exemplos que Deus os matou, os rebeliões, né, contra Moisés, né, também Corá e toda a congregação que rejeitou a Moisés, a terra abriu e os engoliu. Mais tarde, os rebeldes contra Josué também foram apedrejados, foram mortos com toda a sua casa. Uzai, que tocou na arca do Senhor quando Davi trazia, foi fulminado, porque havia uma ordem que ninguém podia pôr a mão na arca. A arca tinha que estar na vara sobre os ombros do sacerdote. Ananias e Safira foram mortos, porque tentaram enganar o Senhor, tentaram enganar os homens de Deus. Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Fogo estranho. Qual foi o fogo estranho? Muitos se perguntam, que Nadab e Abiú ofereceram diante do Senhor. É uma pergunta que muitas pessoas perguntam, mas não temos a resposta concreta. Mas vamos ver aqui o que nos diz o texto, para termos pelo menos uma base. O fogo sobre o altar do holocausto nunca se extinguirá. Levítico 6,
12 ao 13, o que implica que este altar era santo. É possível que Nadab e Abiú tenham levado ao altar brasas de fogo de uma outra fonte, fazendo com que o sacrifício se tornasse profano. Também Deus tem sugerido que os dois sacerdotes fizeram uma oferta em um momento não prescrito. Seja qual for a explicação correta, o ponto é que Nadab e Abiú abusaram da sua posição como sacerdotes, em um ato de flagrante desrespeito a Deus, que tinha acabado de revisar precisamente com ele como deveriam conduzir a adoração. Como líderes, eles tinham uma responsabilidade especial de obedecer a Deus em sua posição. Eles poderiam facilmente conduzir muitas pessoas ao erro. Se Deus comissionou você para liderar ou ensinar outras pessoas, nunca considere esse papel como garantido nem abuse dele. Permaneça fiel a Deus e siga as instruções dele, que é o que já viemos falando, dentro desta aula de hoje. O texto não registra a natureza do pecado de Nadab e Abiú. Os comentaristas têm algumas sugestões. O incenso não foi feito de acordo com as instruções de Moisés, Êxodo 30, versículo 34 ao 38. O fogo não era proveniente do fogo que estava queimando no altar, Levítico 16, 12. A oferta foi feita no momento errado, Êxodo 37, 8. Os infratores usaram incensários inadequados, os deles mesmos. Nadab e Abiú assumiram uma função devida exclusivamente ao sumo sacerdote, ou eles estavam sob influência alcoólica. Confere 8:11. É possível falar com certeza sobre esse aspecto. O ponto essencial é que os dois sacerdotes exerceram funções sacerdotais de maneira oposta às ordens do Senhor. Moisés deixou claro que o Senhor deve ser santificado naquele que se aproxima dele, a fim de que ele seja glorificado diante de todo o povo. Esta é uma ilustração do que o Antigo Testamento, em obediência às leis, era muito mais importante do que o sacrifício. Ou seja, Deus queria que o seu povo obedecesse. Deus não queria sacrifício, chegou dados momentos. Deus não queria que as pessoas simplesmente rasgassem as suas vestes, raspassem a sua cabeça e jogassem cinza e chorassem. Deus queria corações obedientes, corações que se voltassem para Ele. Tópico 3, luto no santo ministério. A morte de Nadab e Abiú acabou balando profundamente a casa de Arão. Apesar de haver perdido num único dia 2 de seus filhos, ele foi proibido pelo Senhor de observar qualquer luto pelos mortos. A morte de Nadab e Abiú. Ao se apresentarem com fogo estranho diante do Senhor, os filhos de Arão, que também eram ministros do altar, foram consumidos no lugar santo. Levítico 10, 2. Pelo que observamos do texto sagrado, Deus os matou pelo fato de eles não terem levado em conta a santidade divina. Levítico 10, 3. A obrigação deles era glorificar o nome do Senhor, mas preferiram buscar a própria glória. Diante do fato, o sumo sacerdote de Israel calou-se. Não poderia haver momento mais trágico para a sua família. Deus os matou, porque profanou o que era santo. A remoção dos cadáveres. Moisés, então, ordena 2 primos de Arão, Misael e Eusafã, a removerem os cadáveres da casa de Deus. Levítico 10, 4. No episódio de Ananias e Safira, como já dissemos, os corpos de ambos foram levados para fora por alguns jovens da igreja recém-inaugurada pelo Espírito Santo. Atos 5, 11. Os 2 casos, esses homens que foram rebeldes, foram colocados fora do arraial, para não contaminar o arraial do Senhor. Ou seja, não contaminar o culto ao Senhor. O luto é proibido. Apesar da tragédia que se abateu sobre a sua família, Arão é proibido pelo Senhor de guardar luto ou demonstrar tristeza. Levítico 10, 6, 7. Ele e seus filhos deveriam suportar com santa discrição aquela hora tão difícil. Afinal, era seu dever zelar pela santidade e glória do nome do Senhor dos Exércitos.
Certos tipos de luto servem apenas para enfraquecer o povo de Deus e levá-lo à depressão. 2 Samuel 19, 1-7. Às vezes temos de suportar o insuportável a fim de preservar a igreja de Cristo. Ela está acima de nossa dor. Então, muitas das vezes, principalmente o pastor, sofre calado, porque ele tem a responsabilidade de conduzir o povo à verdade, conduzir o povo ao Senhor, adoração perfeita. Subsídio bíblico teológico, o luto. O povo de Israel teve a permissão de lamentar esta grande tragédia, mas Arão e seus 2 filhos restantes foram proibidos de mostrar as marcas normais de luto, descobrir a cabeça e soltar os cabelos, ou rasgar as roupas. Não deveriam dar a Israel a aparência de questionamento ou lamentação por causa do julgamento de Deus. Moisés o lembrou de que o azeite da unção do Senhor estava sobre eles. O serviço de Deus não pode ser detido por questões pessoais. O incêndio seria o fogo que o Senhor Deus acendeu. Privação pessoal, negação ou insultos à própria muitas vezes caracterizam os ritos de luto. Os ornamentos eram tirados. Êxodo 33, versículo 4-6. Os enlutados rasgavam suas vestes como símbolo de pesar. Gênesis 37, 34. Frequentemente, rasgar as roupas e vestir-se com saco representavam pesar e humildade. 1 Reis 21, 27. Esther 4, 1. Jeremias 4, 8. Pó ou cinza eram colocados sobre a cabeça. A barba e os cabelos da cabeça eram arrancados. Esdras 9, 3. Ou cortados. Isaías 15, 2. Jeremias 7, 9. Observavam-se o jejum. 2 Samuel 1, 12. Neemias 1, 4. Zacarias 7, 5. Algumas práticas de luto eram expressamente proibidas a Israel, provavelmente por serem ritos pagãos. Os israelitas não se cortavam nem podiam fazer marca alguma em suas testas, em homenagem aos mortos. Levítico 19, 28, Deuteronômio 14, 1. As regras para os sacerdotes eram particularmente mais severas. Levítico 21, do 1 ao 5, 10, 12. Então Deus não permitiu que Arão e seus filhos chorassem por Nadab e Abiú. Embora eles estivessem tristes, porque haviam perdido seu irmão e o seu filho, mas Deus não permitiu que eles chorassem, porque eles haviam profanado as coisas de Deus. Eles haviam profanado o Santo dos Santos. Eles haviam deixado de honrar o nome do Senhor. Eles haviam abandonado tudo aquilo que o Senhor havia ensinado. É como nós, como pais, mães, ensinamos os nossos filhos, as nossas filhas, a obedecer à lei do Senhor. Ensinamos eles a seguir o caminho do Senhor. Mas quando eles negligenciam, quando eles não honram o Senhor, quando eles se profanam no mundo, com bebida, com prostituição, com droga, com crime, e trazem consequências às suas vidas, eles estão recebendo no seu corpo a marca do pecado. Porque Gálatas 6, 7 diz que tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher, como já citamos. Então, os nossos filhos são herança do Senhor. Os nossos filhos são bênção do Senhor. Mas, desde o momento que eles obedecerem o Senhor. Porque Deus não salva filho de pastor. Deus não salva filho de crente. Cada um precisa aceitar ao Senhor Jesus. Cada um precisa reconhecer os seus pecados e seguir os mandamentos do Senhor, se quer receber a salvação da sua alma, que foi garantida por Jesus gratuitamente na cruz do Calvário. Conclusão: devemos ter cuidado com a forma como nos apresentemos diante de Deus. O culto ao Senhor deve ser santo, reverente e verdadeiro. Portanto, chega de liturgias bizarras, cultos mundanos, teologias permissivas e costumes que ferem a palavra de Deus. Se não atentarmos à santidade e à glória divina,
tão subsistiremos, pois o nosso Deus, embora seja conhecido pelo amor e bondade, é também um fogo devorador. Isaías capítulo 30, versículo 27. Portanto, sejamos puros e santos em toda a nossa maneira de ser, pois o Senhor não se deixa escarnecer. Deus é amor? É, mas Ele é justiça. Deus quer salvar o homem e a mulher? Sim, mas o homem e a mulher precisa querer, precisa reconhecer o Senhor, precisa ter compromisso com o Senhor. Como dissemos, Deus não salva você porque você é filho de pastor, ou porque você é crente, ou porque você nasce na igreja. Deus salva você pelo compromisso que você assume com o Senhor. Nadab e Abiú tinha toda a vida para ser um verdadeiro adorador do Senhor, para no futuro serem sumo sacerdote quando Arão morresse. Mas eles negligenciaram o chamado de Deus. Se eu e você também negligenciar o chamado de Deus sobre as nossas vidas, perderemos a coroa da vida eterna. É por isso que Apocalipse nos diz: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Só eu e você podemos perder a coroa se negligenciarmos a Deus, se rejeitarmos a Deus e não formos obedientes a Deus e aos nossos pais, que é o primeiro e segundo mandamento como ordem e promessa do Senhor para a nossa vida, para que vivamos e prolongamos os nossos dias sobre a face da terra. Amém? Volto a convidar você, que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, a se inscrever. Digite lá, Paulo.Delanhese. Ajude-nos a divulgar a palavra do Senhor. Ajude-nos a levar uma mensagem de esperança. Curta os nossos vídeos. Toque no sino lá. Envie aos seus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Twitter e no Instagram. Amém? Que Deus o abençoe. Até a próxima aula.